Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo? Bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo, pede lá pro Guerra para ele te dar o emprego. Aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você. 45 minutos, eu acho que a pergunta que eu mais recebi aqui foi se não dá pra trocar de treinador no intervalo, né? É uma vergonha, um papelão do Grêmio, mais um papelão do Grêmio, e na conta é do Renato. Esculhambou o time do Grêmio, esculhambou o time do Grêmio. Porque rei nato, Deus nato, pai nato. A relação do Renato com o torcedor do Grêmio, ela é tóxica, ela é abusiva, porque ela só serve pro lado do Renato. E eu tô falando de um treinador que ganha R$1,5 milhão por mês. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. O Grêmio foi eliminado da Libertadores e teve treta na coletiva de imprensa, com Renato metendo a boca em jornalista após pergunta. Renato, você entende que a troca feita por ti, a saída do Cristaldo, pode ter feito com que o Grêmio perdesse o meio-campo e, consequentemente, fizesse um primeiro tempo ruim contra o Fluminense? E Vila Sante, de que forma essa mudança, a saída do Cristaldo, afetou o jogo, teu jogo, né? Você que atua ali pelo meio de campo. Obrigada. O Grêmio fez vários jogos assim com 3 zagueiros, se comportou bem, conseguimos algumas vitórias, algumas boas atuações. Eu não acredito que hoje o Grêmio tenha perdido meio campo pela escalação que eu coloquei em campo, até porque pelo que eu vi, nós tomamos um gol de bola parada e no contra-ataque. Então isso não quer dizer que a gente perdeu o meio campo. Eu acredito sim que nós não estivemos bem, principalmente no início do jogo. A gente deu espaço pro Fluminense. Infelizmente cometemos alguns erros e tomamos os 2 gols. O Bright White não conseguiu entrar no jogo, principalmente no primeiro tempo. Todo jogador que entra em campo, ele entra para fazer o melhor, né? Nem sempre o jogador está no seu dia. Mas é que ele esteve em campo, tecnicamente não esteve muito bem, mas brigou, procurou abrir espaço para o companheiro, mas infelizmente não estava numa noite inspirada, como o nosso time todo, né, no primeiro tempo. No jogo contra o Corinthians, você colocou o Edenilson no final da partida para bater o pênalti. Ele acabou errando naquela ocasião. Hoje, novamente, uma mudança que o Natan entra no final da partida e ele erra o pênalti também, curiosamente o segundo. E aí, depois pra frente, o Grêmio perde as penalidades. Talvez não era o momento de colocar um pouco antes os jogadores para não entrarem tão frios na partida e acontecer isso de ser um dos primeiros a bater e errar a cobrança. Como é que foi esse entendimento para colocar o Natan na partida de hoje, assim como o Edenilson? O jogador ele fica aquecendo o tempo todo. Ele aquece antes da partida, ele aquece no intervalo do jogo e fica aquecendo durante o segundo tempo também. Então nenhum jogador entra frio. O jogador entra quente. Então, ele bateu, procurou fazer o gol. Infelizmente, ele errou. Agora, não vamos dar a desculpa que o jogador estava frio, porque hoje em dia no futebol não existe. A todo momento o jogador está se aquecendo. Eu gostaria de entender a tua ideia inicial na escalação. Tu decidiu tirar os 2 meias que o Grêmio tem no elenco, o Monsalve e o Cristaldo. Curiosamente, os jogadores que vinham com um desempenho, vou dizer, interessante dentro das últimas partidas. O porquê dessa decisão e o porquê colocar um time, e quero te pedir desculpa pela palavra, tão acadelado no primeiro tempo, tão recuado, aceitando tanto o jogo do Fluminense, por que não jogar como o Grêmio na noite de hoje? Porque no primeiro jogo contra o Fluminense a gente jogou com 2 zagueiros e a gente deu bastante espaço para o time do Fluminense, coisa que não poderia acontecer hoje. A gente tinha que ser mais malandro, essa que é a verdade, durante o primeiro tempo, porque a gente não tomássemos aqueles 2 gols. Aí você fala que o Miguel e o Franco são bons jogadores, vem se apresentando bem, eu concordo com você. Aí você fala que o Soteldo e o Martin não vem bem, então. Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo? Bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo, pede lá pro Guerra para ele te dar o emprego, aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você. Quem também ficou pistola com a situação e meteu a boca no treinador foi Bagé e Farid. Sabe, Diogo, que a gente começou iludido, empolgado, a gente tentou se enganar, porque o torcedor do Grêmio ultimamente faz muito isso.
A gente tentou, eu acreditei até o final, assim, até o momento em que saiu a oficialização da escalação, eu acreditava que aquilo fosse só uma brincadeira. Não, o Renato jogou isso aí ao vento para enganar o Mano Menezes. Porque não tem cabimento no futebol tu jogar com 2 volantes e não ter nenhum meia. Não tem cabimento no futebol tu ter o Cristaldo, que é um dos principais jogadores, quem sabe o principal jogador do Grêmio, e tu resolver sacar esse cara justamente numa decisão. E não tem cabimento tu tendo o Monsalve, que pode ser um substituto e que custou 2,5 milhões de dólares para a direção, e ele, toda vez que ele entra, ele mostra qualidade, e tu ter ele no banco, tu não colhe, cara. Mas não tem cabimento tu acreditar que isso era possível dar certo. É um ornitorrinco tático. Eu falo isso há muito tempo. Mas é que quem é gremista não pode criticar o Renato. Que quem é gremista e critica o Renato é secador, é colorado. Já teve faixa contra todo mundo no Grêmio. Cadê as faixas contra o Renato? Contra o Renato tem fotos. É orgulho estar perto do Renato. O Renato é tóxico pro Grêmio. Porque o Renato, enquanto ídolo, ele é eterno. Mas o Renato, enquanto treinador, ele tem muitas dificuldades. O Renato do ano passado, e eu tô tentando ser o mais sereno possível, porque eu adoraria nesse momento estar gritando, estar berrando e estar dizendo tudo que eu penso. Mas se eu disser tudo que eu penso, ainda não vai faltar alguém para encher o meu saco. Então eu tô tentando eu não tô sendo eu para falar aqui, porque eu tô extremamente irritado. Sabe o que me irrita mais? É a passividade atual do Grêmio e até do torcedor do Grêmio. Porque o Renato está acima de todos os seres humanos. Imaginem vocês que fosse o Celso Roth na Casa Mata. Imagina. E o Celso Roth disse assim, eu vou jogar sem meias. Mas Celso, tu tem uma vantagem mínima. Não, mas eu vou jogar sem meias. Mas como é que essa bola vai chegar lá nos caras do ataque? Qual é a mágica? Vai ser no chutão? O Grêmio não chutou uma bola a gol no Fluminense. A bola que o Grêmio tentou chutar, ela explodiu no zagueiro, ela foi afastada. Se o Fluminense tivesse entrado sem goleiro, o Fluminense teria tomado gol igual. Porque o Grêmio não consegue chegar no gol. Porque Rei Nato, Deus Nato, Pai Nato. A relação do Renato com o torcedor do Grêmio, ela é tóxica. Ela é abusiva, porque ela só serve pro lado do Renato. E eu tô falando de um treinador que ganha R$1,5 milhão por mês. E que provavelmente, a se confirmar essa eliminação, ela é uma eliminação do Renato. E tudo do outro lado da tela aí, que é desses que diz que com o Renato ruim e pior sem o Renato, tu precisa repensar em ser gremista. Porque é ruim com o Renato. É ruim com uma direção que não tem peito de cobrar o Renato. E eu repito, eu tô tentando não ser gritão, eu tô tentando não dizer palavrão em respeito à audiência que tá do outro lado. Porque a minha vontade é essa. A minha vontade é dizer aqui tudo que eu diria se eu estivesse na arquibancada. Porque é surreal o que o Renato está fazendo com o Grêmio nesta noite. O Renato está eliminando o Grêmio de uma Libertadores da América. E o Renato do ano passado, que se vangloria em ser vice-campeão brasileiro, é farsa. Porque quem foi vice-campeão ano passado, primeiro que nós não fomos vice-campeões, né? Nós chegamos na segunda colocação. Ah não, mas nós tínhamos nos critérios... Sabe quem é que foi vice-campeão ano passado? Luizito Soares. Não foi o Renato. Para de te enganar. Para com essa bobagem de Rei Nato, de Deus Nato, de Pai Nato. Olha na tua identidade e vê o nome do teu pai. O nome do meu pai era Aguinaldo, não era Renato. Para com essa bobagem, começa a torcer pelo Grêmio e exige que a tua direção de futebol tenha a hombridade de cobrar um treinador que ganha R$1,5 milhão para tirar o Grêmio de uma Libertadores. Vocês sabem qual vai ser o bingo do segundo tempo, né? Ele vai arrumar briga com algum repórter, ele vai arrumar briga, quem sabe no final do jogo, com o Felipe Melo, ele vai arrumar briga com o árbitro, mas ele é intocável. Ele vai dizer que ele é pago para pensar, ele vai esnobar daqui a pouco a faculdade de alguém, porque ele vai dizer que onde se viu alguém que tem 1 ano de faculdade, debater com ele é bom pra caramba, como ele já disse. O Renato, ele está pisando na camisa do Grêmio. Ele está faltando com respeito. Atenção, conselheiros. Ei, conselheiros, quando é que vocês vão se mexer? No período de renovação do conselho? Quando é que vocês vão se mexer para defender o Grêmio? Para cobrar que essa direção cobre o Rei Nato, Deus Nato, Pai Nato de vocês? Eu, graças a Deus, nunca me enganei. Porque eu sempre soube separar o Renato ídolo do Renato técnico. O Renato ídolo foi fantástico, não é esse aqui que a gente está discutindo. Ele já tem, inclusive, uma estátua.
E presidente Romildo Bolzão, o senhor é o grande culpado por isso. Porque foi o senhor que demitiu ele e quando o senhor se livrou do problema, o senhor foi lá e buscou ele de volta. E presidente Alberto Guerra, o senhor é conivente com tudo que acontece. Tanto que nas entrevistas coletivas o senhor não se dá a dignidade de, enquanto presidente de uma instituição do tamanho do Grêmio, de falar com o seu torcedor. Porque é o Renato que manda no Grêmio. E eu não digo isso de hoje. Não venham me chamar de oportunista, coisíssima nenhuma. Porque eu falo isso faz bastante tempo. Eu explico por A mais B o que acontece no Grêmio há muito tempo. Só que quem fala é cobrado. Quem fala é chamado de secador. O Grêmio com 13 minutos jogou uma classificação fora, mas era só uma vantagem. Antes dos 24, o Grêmio / Renato jogou fora a classificação. A gente pode voltar no segundo tempo agora. Por que ele não mexeu? Por que ele está abatido, coitadinho? No bingo dele também, depois do jogo, ele vai falar da enchente, ele vai falar dos pets, ele vai falar do colchão, ele vai reclamar da imprensa de novo. Talvez ele traga um dossiê para falar. Daqui a pouco ele diz assim, vocês sabem o Bagé? O Bagé uma vez comprou um tênis lá na Renner e não pagou. Que é o máximo, talvez, que ele vai conseguir da minha vida. Porque ele é assim, ele ataca. Mas quando ele tem que engolir alguém, ele é engolido. O Mano Menezes, que é um retranqueiro, tá dando um baile no Renato em pleno Maracanã. O Grêmio é uma bagunça tática, o Grêmio é um ornitorrinco tático. Sabe por que o Renato não fala de tática? Porque ele não sabe. Sabe por que o Renato não discute tática? Porque ele não tem essa capacidade de discutir tática. Ele é pura e simplesmente o cara empírico. O cara que foi boleiro, que é um bom gestor de vestiário. Mas quando tem que trocar garrafa, quando é o jogo de xadrez, que eu nem sei se ele sabe jogar xadrez, ele sempre foi assim. Ele foi engolido no sábado pelo Rogério Ceni. Hoje ele está sendo engolido por um retranqueiro chamado Mano Menezes. E talvez a coisa no segundo tempo piore. Ou sabe o que ele vai fazer? Agora ele vai botar o Cristaldo. Ou melhor, talvez ele ponha o Cristaldo e o Monsalve. Mas não se surpreenda, não sei se está no banco, se ele não pode botar o Natan Pescador. Porque o Renato faz o que quer e o que quer do Grêmio. Porque ele é o Rei Nato, o Deus Nato, o Pai Nato. Repensa melhor se tu torce pro Grêmio ou se tu torce pro Renato. Mas não o Renato ídolo, não é esse que está em discussão. O Renato técnico. Porque se fosse qualquer outro treinador ali, tu ia estar pedindo a cabeça dele. Mas como é o Rei Nato, Deus Nato, Pai Nato, ele pode fazer o que ele bem quiser. R$1,5 milhão para não reagir e para não mudar. Eu até fiz algumas anotações e eu fiquei pensando, mas peraí, se o Renato fez um esquema tático justamente porque ele ia aproveitar uma saída que eu não conseguia entender, mas como é que ele aproveita uma saída se ele não tem um organizador? Como é que a bola chega no Bright White ou no Soteldo se não tem esse organizador? Mas aí se com 13 minutos ele tomou o gol e ele perdeu a vantagem, opa, rasgou o roteiro. Não, ele esperou tomar mais um. E ele só não tomou 3 ou 4 no primeiro tempo por acaso da divina providência. Tá barato pro Grêmio tá tomando só 2-0 e ser escovado pelo retranqueiro do Mano Menezes, graças ao grande Renato Portaluppi, Diogo. O Grêmio tá sendo eliminado, né? 45 minutos, eu acho que a pergunta que eu mais recebi aqui foi se não dá pra trocar de treinador no intervalo, né? Já que os jogadores, o Renato vai poder trocar. Irritante, mas... É uma vergonha, um papelão do Grêmio, mais um papelão do Grêmio, e na conta do Renato. Esculhambou o time do Grêmio, o Grêmio tá esculhambado em campo, esse goleiro não acerta o canto, não quero nem que pegue o pênalti, acerta o canto, nada. O Grêmio é um time tonto dentro de campo. Olha o Kahneman onde está. É ridículo. Fazendo falta, vai tomar amarelo em seguida. Por que o Renato já não muda o time do Grêmio? Tira um zagueiro, bota um meia de ligação. O Grêmio é um time sem cérebro no meio campo. Aliás, é um time sem cérebro em parte alguma do campo. O Grêmio é ridículo em campo. Tá sendo ridículo o time do Grêmio contra o Fluminense. E se continuar nesse ritmo, vai tomar 4. Lamento falar isso. Não queria falar isso, mas o Grêmio não tem poder de reação com esses caras que estão em campo. Reinaldo também comentou sobre os pênaltis perdidos pelos companheiros. É muito difícil, né, cara, falar sobre pênalti. Eu vou lá, bato e graças a Deus eu faço. Meus companheiros treinam todos os dias também para bater, bate bem, faz os gols ali. Nessas duas disputas, infelizmente, nossos companheiros perdeu. É muito difícil, assim. Eu sei que todo mundo vai ali, vai na intenção de fazer
de concluir em gol, mas infelizmente nos 2 jogos perdemos muito pênalti. E é um peso muito grande, mas agora temos que focar total no Campeonato Brasileiro para a gente sair dessa situação lá de baixo, distanciar ainda mais e, se Deus quiser, brigar na parte de cima da tabela, que é isso que vamos almejar nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor? Renato deve sair do Grêmio? Treinador tem feito muita cagada no comando do time e depois não consegue assumir os erros. O que você tem a dizer? Deixa nos comentários.